Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aí a continuação de um vídeo que foi gravado no dia 20 de 6 de 2023 agora, dia 24 do 6, então faz aproximadamente 4 meses que esse vídeo foi gravado. Nesse vídeo eu trouxe alguns portfólios, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu trouxe 8 portfólios usando combinações das estratégias que a gente tem disponível, tá? Na ocasião a gente tem 18 estratégias disponíveis, mas eu usei em torno de 10 a 11 estratégias para formar esses portfólios, onde eu peguei nesse vídeo e trouxe os resultados de live trade dessas estruturas, né, dessas estratégias, girando de maio de 2020 até junho, dia 24 de junho de 2023. Lá eu trouxe o resultado financeiro, né, como foi o mês a mês, qual que foi o lucro obtido nesse período, fator de lucro, fator de recuperação, enfim, detalhes mais técnicos, né? E a partir deste vídeo, né, com esses resultados, ou seja, desses resultados em live trade, a gente fez Monte Carlos para balizar as nossas expectativas matemáticas, né, montar um gerenciamento de risco correto, porque o Monte Carlo ele dá uma estressada nos números que aconteceram. Então, às vezes, tem um portfólio que teve drawdown de R$1.000 de maio de 2020 até dia 24 de junho de 2023, mas no Monte Carlo ele vai aparecer ali para a gente 2.000, 2.500, enfim. Então, o Monte Carlo serve como um balizador para gerenciamento de risco, né, para trabalhar mais dentro da realidade e ver os números mais estressados. Então, na ocasião, eu trouxe esses 8 portfólios, né? Então, isso faz aproximadamente 4 meses. Então, agora é hora da gente verificar o que aconteceu com esses portfólios que eu trouxe naquele vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui esse vídeo para vocês verem na íntegra, né? E aí vai entender toda a estrutura. E agora eu vou trazer a continuação, né, com resultados atualizados e ver até onde o Monte Carlo realmente ele traz essa luz para a gente, né, em relação ao gerenciamento, em relação a um ponto bom para fazer uma entrada, em relação a um ponto bom para fazer um aumento de mão, né, que eu considero os níveis de rebaixamento. Vamos ver o que aconteceu com esses portfólios, beleza? Eu vou trazer na sequência, naquele vídeo eu fui trazendo na sequência também, a cronologia foi a seguinte: os portfólios que teriam menos chance de fechar trimestres negativos. Então eu peguei alguns portfólios e lá comecei pelo que tem mais chance de fechar o trimestre, né, com 8 trimestres, 7, 6, 5, até chegar em alguns portfólios que tem zero chance pelo Monte Carlo de fechar um trimestre negativo. Tá? Então eu vou trazer nessa mesma sequência. E vamos ver até que ponto, né, um teste como o Monte Carlo, aplicado da forma correta em dados de live trade, ele pode ser realmente efetivo e balizar as nossas expectativas matemáticas, tendo em vista que já se passaram 4 meses. Vamos lá, o primeiro portfólio que eu comecei lá, vou começar aqui também, foi o 1277, 129, 1311 e 461. São 4 robozinhos operando um mini contrato de índice, tá? Nessa continha aqui em live trade também, dados a partir de março de 2023 até dia 16 do 10 aqui, então passou-se aproximadamente 4 meses da gravação daquele vídeo. 4 robozinhos, um mini contrato, R$ 2.557, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Tá? Essa daqui foi a curva, né? O maior drawdown foi aqui de 1023. 1023 aconteceu entre 17 do 7 e 16 do 10, né? Aproximadamente 3 meses, tá? 3 meses aí em drawdown lento, né? Cravou um topo aqui e veio lentamente caindo, mas estava tudo dentro da expectativa matemática. Maior loss diário foi 250 e maior gain diário 446. Então essa é a curva. Pegamos um primeiro trimestre, né, muito bom. Depois um segundo aqui negativo. Abrimos o terceiro aqui negativo. E já recuperamos todos e voltamos para o topo de ganho com essa puxada do mês de outubro. Tá? Paciência, confiar nas estatísticas e deixar os robôs trabalharem. Tá? Vamos dar uma olhada no Monte Carlo para ver se ele balizou essa expectativa e se realmente está dentro das expectativas, né? Então esse portfólio aqui composto pelos 4 robôs, ele tem 3 cenários, né? Drawdown, menor drawdown, drawdown médio e maior drawdown, tá? Que é o pior cenário. Então aqui a gente tem o médio, que é o número que a gente mais vai ver,
Tá? Se a gente pegar o médio mais um desvio padrão, a gente tem 1.063. Nosso portfólio trabalhou no 1.023, totalmente dentro da expectativa, né? E depois se recuperou. Num pior período de estagnação, também mostrou para a gente aqui 103 dias, né, de estagnação, aí, curva vem em rebaixamento, tela rompeu um novo topo, né, fazer um novo topo de ganho, 103 dias. Então a gente teve aqui aproximadamente 90 dias, tudo dentro da expectativa, tá? Então, realmente o Monte Carlo nessa estrutura se mostrou muito confiável, né? E realmente um excelente balizador. Quem vem fazendo aquele gerenciamento de aumentar a mão no rebaixamento, né? Não aleatoriamente, mas usando os pontos de Monte Carlo, seja do menor para o médio até para o maior, ou seja, do médio mais os desvios padrões, né? Já também conseguiu pegar um belo up na curva, tá? Essa curva aqui dessa conta controle é sem interferência nenhuma. Começou com um contrato e está com um contrato, mas existem várias maneiras eu já passei para os usuários de fazer esse tipo de alavancagem em pontos estratégicos. Pode-se pegar o drawdown médio, que é o que a gente mais vai ver, e os desvios padrões, né? Ou usar o menor, o médio e o pior também como balizador. Então, repara que trabalhou dentro das expectativas, essa estrutura, e está num topo de ganho para quem tem paciência. Tá? São robôs que não fazem preço médio, aumento de posição, então a curva ela vai calejada devagarinho, então requer muita paciência, tá? Monte Carlo, perfeito, na tampa, tá? Em relação à expectativa, né? De 2.000 simulações, a gente tinha 8 trimestres negativo, ou 0,4%, e 117 meses negativo, ou 5,65%, tá? Mas trabalhou tudo dentro das expectativas. Vamos ao próximo portfólio, que é uma coisa... a gente fazer um vídeo e depois no meio do caminho esquecer aqueles portfólios, né, vir com outros. A gente tem outros atualmente, tá? Mas eu estou trazendo esse vídeo com esses portfólios para justamente mostrar a efetividade do Monte Carlo, desde que ele seja bem empregado em dados confiáveis, tá? O próximo robô é o 1253, 461 e 1277. Tá? São 3 robozinhos com um mini contrato também. Se você quiser visualizar resultados, tá? De maio de 2020 até junho de 2023, financeiros, realmente, média mensal, tem nesse vídeo que eu vou deixar na descrição. Tá? E esse aqui só é uma atualização, depois é só somar-se. Tá? Aí aquele vídeo não fica obsoleto, você está sempre atualizado em relação a esses resultados. 3 robozinhos, um mini contrato, mesmo período. Tem R$ 3.229 acumulados, fator de lucro 1,71, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Essa é a curva de capital, tá? Essa é uma estrutura que está trabalhando acima das expectativas projetadas pelo Monte Carlo, tá? Está trabalhando muito melhor do que a gente esperava, digamos assim, né? É uma curva com baixa volatilidade, tá? Entregou aí R$ 431 de drawdown, e foi um período de drawdown bem curto, de cerca de 2 semanas, nem isso, está atualmente trabalhando próximo do topo de ganho. O maior loss diário foi 160 e o maior gain diário 324. Em relação à margem para operar esses portfólios que eu estou mostrando aqui, tem lá no vídeo também, tá? No outro vídeo. Temos 2 margens para você começar, que é o mínimo e o recomendado. O mínimo sempre começa próximo de um rebaixamento, um ponto estratégico, tá? E o recomendado em qualquer ponto da curva, se a pessoa não tiver paciência para aguardar um rebaixamento, tá? Então essa estrutura vem muito bem, tá? E pegou esse ciclo de 3 positivo, esse ciclo de 3 positivo, abriu o ciclo de 3 com uma gordurinha aqui. Vamos dar uma olhada no Monte Carlo dessa estrutura, que são esses 3 robôs aqui, tá? Temos 3 níveis de rebaixamento, médio, menor e o maior, né? Ela trabalhou próximo do menor rebaixamento, não chegou nem no médio nem no primeiro desvio padrão, né? Então ela está trabalhando acima das expectativas até o momento. O pior período de estagnação aqui foi cerca de 100 dias também, ela trabalhou dentro do melhor período de estagnação, né? Que foi 14 dias que a gente viu ali.
108 meses negativos de 2.000 simulações, representa 5,4, e 7 trimestres negativos, que representa 0,35. Então é uma estrutura que está trabalhando acima das expectativas do nosso Monte Carlo, tá? São 3 robozinhos com mini contrato. Muito interessante essa estrutura, eu já venho alertando há algum tempo. A próxima estrutura, ela vai ser composta pelos robôs 1253, 1277 e 129. 1253, 1277 e 129. 3 robozinhos, um mini contrato. Tem R$ 2.554 acumulados, tá? Fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Essa é a curva, né? Teve um drawdown aí de cerca de 3 meses também, 6/7. Até agora 5/10, atualmente está trabalhando num topo de ganho com uma puxada significativa no mês de outubro. 499 foi o drawdown máximo, maior loss diário 164 e maior gain diário 254. Pregou aqui um primeiro trimestre interessante, positivo, um segundo também foi positivo, né? E abriu um terceiro aqui com uma puxada significativa no mês de outubro. Vamos dar uma olhada no Monte Carlo para ver qual que era a expectativa em relação a essa estrutura. 3 robozinhos. Então esses 3 robozinhos aqui, drawdown, menor drawdown, drawdown médio e maior drawdown, né? Não chegou no médio, trabalhou aqui em torno do menor drawdown, não chegou nem a pegar o médio, mais um desvio padrão, que seria R$ 902 ali, tá? Dentro de 2.000 simulações, 5% são 100 meses negativo, ou 5%, e até 6 trimestres negativo, ou 0,3%, né? Então ela trabalhou aqui no menor drawdown, né? Então podemos dizer que um período de estagnação de 103 dias ali, chegamos a 90, né? Não está trabalhando acima das expectativas também não, está trabalhando dentro das expectativas, tá? Fez o drawdown aqui próximo do menor, 499, quem usou o ponto para fazer uma alavancagem, pegou esse up, conseguiu jogar a curva lá para cima, tá? E essa curva aqui é sem intervenção nenhuma. Então, mais uma vez, o Monte Carlo servindo como um ótimo balizador. Vamos para a próxima estrutura, composta pelos robôs 461, 1277 e 129. 461, 1277 e 129. É uma estrutura que tem R$ 2.275 acumulados, 3 robozinhos, né, com um mini contrato, fator de lucro, payoff, tá? Taxa de acerto, fator de recuperação. Essa foi a curva, também teve um drawdown aí, né, que perdurou cerca de 3 meses também, né, praticamente aqui, também pegou essa puxada e atualmente está num topo de ganho. Teve o maior loss diário 193, o maior gain diário 299, pegou aqui esse primeiro ciclo de 3 meses legal. O segundo pegou positivo também, tá? O terceiro abriu aqui também com uma certa gordurinha, né? Dentro do Monte Carlo, essa estrutura, ela menor drawdown 358, médio 698, né? Não chegou no médio, mais um desvio, trabalhou entre o menor e o médio, né? Entre os 358 e 698, foi 477 e já voltou para uma recuperação pujante, né? E já está aqui no topo de ganho novamente, rompeu com força e foi embora. Monte Carlo, mais uma vez, trabalhando show de bola, né? O período de estagnação foi cerca de 3, né? Aqui a gente tem também cerca de 105, né? Então, trabalhando dentro das expectativas das projeções. Lembrando que essas projeções foram feitas a partir de dados de maio de 2020 até junho de 2023. Passado 4 meses, né, as expectativas matemáticas em torno desses portfólios, elas vêm se concretizando. Tá? Vamos para a próxima estrutura, é composta pelos robôs
Não, vou pegar a carteirinha de mini índice, tá na sequência lá. A carteira de mini índice ela é composta por 7 robôs com um mini contrato, tá? Aparece lá no vídeo, 7 robôs com um mini contrato. Em relação a essa estrutura anterior aqui essa estrutura que eu estou comentando, em relação às 2.000 simulações, temos 5,45% de mês negativo, ou 109, e 4 de mês negativo, ou 0,2%. Tá? Então, as 7 robôs com mini contrato tem R$ 3.636 acumulados, fator de lucro, payoff, taxa de acerto e fator de recuperação. A curva também passou por um período de rebaixamento de aproximadamente 3 meses, né? De julho, veio lentamente, ficou lateral, aí deu uma pernada para baixo, e agora recuperou, está trabalhando com um novo topo de ganho aqui, né? O drawdown dessa estrutura já chegou a R$ 1.204, sendo o maior loss diário de 262 e o maior gain diário de 490. Pegou os primeiros 3 meses interessante, o segundo ciclo de 3 meses aqui também fechou levemente positivo, mas fechou positivo. Abriu o terceiro ciclo, né? Tomando um loss aqui de 627. E depois recuperou o dobro aqui, né? 627. Depois foi para 1.200 aqui, né? Rapidamente em outubro. E isso fez com que a curva rompesse o topo de ganho. Em relação ao Monte Carlo, deixa eu ver... depois eu vou trazer outra estrutura que eu pulei uma, tá? Eu pulei uma estrutura lá do vídeo. Mas em relação ao Monte Carlo da carteirinha de mini índice, em relação ao Monte Carlo a gente tem o menor drawdown, né? O drawdown médio e o maior drawdown, que seria os 2.040. Trabalhou com o drawdown médio mais 2 desvios padrões, né? Cerca aqui de 1.259. Foi justamente um ponto de rebaixamento que apresentou aqui pra gente. Então quem veio fazendo essa alavancagem, né, em pontos estratégicos, né, não aleatórios, tá? Pontos estratégicos. Então a pessoa pode pegar aqui o menor, depois o médio, ou do médio um desvio padrão, o médio e outro 2 desvios padrões, tá? Vem fazendo essa alavancagem de forma técnica, também ela conseguiu pegar um belo up. Lembrando que aqui não fiz esse manejamento, tá? Aqui a curva simplesmente ligou os robôs e deixou girar sem intervenção nenhuma, tá? Então, novamente, o Monte Carlo mostrando-se muito efetivo também nesta carteirinha de mini índice, da qual 2.000 simulações, 62 meses negativo, ou 3,1%, e um trimestre negativo, ou 0,05%. Chance bem reduzida de trimestre negativo nessa estruturinha. Voltando um pouquinho, eu vou pegar uma outra estrutura que eu pulei, que eu venho na sequência, né? Então faltou uma estruturinha lá daquela... Duas, aliás, né? Mas eu pulei aqui, a outra eu vou apresentar ainda, que são os robôs 1253, 127, 129 e 721. São 4 robozinhos com um mini contrato, tá? São esses 4 robôs. Neste período, tivemos um retorno acumulado de 2.846, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Esta é a curva, tá? Cerca de 3 meses aí também de drawdown, atualmente trabalhando no topo de ganho. Né? Veio aqui, fez um topo, desceu reto, ameaçou voltar, lateralizou, uma pernada para baixo e uma pernada fulminante para cima, rompendo o topo de ganho e trabalhando no novo topo de ganho. O drawdown máximo 843, o maior loss diário 193, o maior gain diário 278. Primeiro ciclo de 3 meses interessante, segundo também positivo, abriu o terceiro aqui, levemente negativo, deu um up aqui agora em outubro. Em relação ao Monte Carlo dessa estrutura, 1253, 127, 729, 721. Trabalhou dentro do drawdown médio, né, mais um desvio padrão. Drawdown médio, mais um desvio padrão. Essa estrutura trabalhou aqui também dentro do pior período de estagnação, aqui, cerca de 90 dias, tá? Essa estrutura em 2.000 simulações são 90 meses negativo, ou 4,5%, e 3 trimestres negativo, ou 0,15%.
15%. Então, trabalhando dentro das expectativas, tá? Pegou o médio mais um desvio, né? O médio mais um desvio aqui, cerca de R$900. E atualmente trabalhando no topo de ganho. Mais uma estrutura com a projeção de Monte Carlo, a expectativa de matemática se cumprindo, tá? Uma coisa é gravar o vídeo, né? E já aconteceu, né? Outra coisa é você gravar um vídeo, voltar aqui depois de 4 meses, trazer o mesmo portfólio e mostrar se realmente a expectativa matemática vem se cumprindo ou não, tá? E até agora, nos portfólios mencionados, a expectativa matemática ela foi cumprida, tá? E o próximo portfólio, que é um portfólio que lá, fazendo as projeções de maio de 2020 a junho de 2023, futuras, né? Ela tinha perspectiva de nenhum trimestre negativo, com os resultados muito interessantes também financeiros, né, de maio de 2020 a junho de 2023, que é a estrutura composta por 4 robôs, 721, 1253, o 1277 ou 129, mais o 461. São 4 robôs com um mini contrato. Então, esses 4 robozinhos com um mini contrato, R$ 3.521 acumulados, 1,73 fator de lucro, payoff. Atualmente a curva trabalhando no topo de ganho. Pegou um rebaixamento aqui entre os meses 7 e mês 9 aqui de aproximadamente 2 meses e alguns dias, tá? E depois ela lateralizou, foi subindo devagarzinho, deu um up e está trabalhando no topo de ganho, tá? O maior loss diário 199, o maior gain diário 361. Primeiro ciclo de trimestre muito interessante, segundo muito interessante e abriu o terceiro muito interessante também. Essa estruturinha com 4 robôs e com um mini contrato. Vamos dar uma olhada no Monte Carlo dela. O Monte Carlo dela também era muito promissor, tá? Então o drawdown médio mais um desvio 910, então trabalhou dentro do drawdown médio, né, 600 e pouco, aqui está 743, não chegou a um pior período aqui de estagnação, né, nem também no médio, ficou entre o pior, médio e o pior, né, mas o que chama atenção é a situação que na simulação de Monte Carlo apresentava para a gente dentro de 2.000 simulações 4,05, 81 meses negativo, ou 4%, tá? E nenhum trimestre negativo. E isso vem se cumprindo, né? A gente não tem nenhum trimestre negativo nessa estrutura. Em outras contas que eu tenho desde janeiro também, não apresenta nenhum trimestre negativo essa estrutura. Beleza? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? Um acompanhamento daqueles portfólios que foram sugeridos com os respectivos resultados entre maio de 2020 e junho de 2023, tá? Com financeiro, capital recomendado, drawdown, enfim. Lá a gente fez a expectativa matemática, as projeções matemáticas futuras, tentando projetar algumas expectativas para balizamento, usamos o Monte Carlo para isso, tá? E 4 meses após a gravação daquele vídeo, trouxe para vocês os resultados agora mais atualizados, tá? Então você consegue pegar aquele panorama ali de 3 anos praticamente de resultados financeiros, agregar com esses resultados aqui, comece a contar a partir de junho, tá? E aí você tem o resultado atualizado, mas o intuito desse vídeo é mostrar como o teste de Monte Carlo ele serve como um excelente balizador. Depois é a pessoa ter paciência para trabalhar, para entender que aqueles números podem vir a ocorrer e elas têm que estar preparadas. 3 meses de lado, 3 meses sem ganhar nada, rebaixamento de 1.000, rebaixamento de 2.000, enfim. Se ela começa a girar, ela ganha essa confiança, ela começa a gerenciar lote nesses pontos de rebaixamento técnicos, né? Tá com 1, vai para 2, né? Espera se vier um terceiro ponto, médio mais um desvio, médio mais 2, médio mais 3, ela vai fazendo um aumento de mão, né? E isso pode elevar a curva dela significativamente, porque aqui eu estou de forma estática, o que é muito difícil. Você entrar com um contrato, permanecer com ele e ter um retorno, né, atrativo, né, interessante, financeiro, né, com risco reduzido. É muito complicado. Se a pessoa faz o gerenciamento de lote, fica muito mais interessante a curva dela. Lógico que ela vai estar ciente que ela está tomando mais risco, tá? Mas aqui a gente trouxe para vocês que realmente o Monte Carlo vem se cumprindo, né? Basta a pessoa ter uma paciência,
né, com as estruturas, entender que vai ficar 3 meses de lado, 3 meses sem ganhar, enfim, porque normalmente muitas pessoas abandonam num período desse, tá? Então tem que ter paciência. Olha o Monte Carlo, né, da estrutura que te interessou, por exemplo, né, e fala, bom, eu tenho lá, deixa eu pegar essa daqui que é o exemplo, eu estou na tela. Beleza, eu tenho lá 3 níveis de rebaixamento, né, então eu posso pegar o médio mais um desvio, médio mais 2, médio mais 3. Tá? Então, esses 3 pontos aqui podem ser balizador de entrada, tanto como esses 3. Então, eu posso chegar até esse drawdown, esse número aqui é o que eu mais vou ver, né? Eu posso chegar a 100 dias de lateralização, de estagnação, sem ganhar nada, a curva não rompe novo topo. Então, pega o de que pior pode acontecer e se prepara, tá? Porque depois começa a acontecer na curva, a pessoa abandona, aí não pega o up. Tá? Então, o Monte Carlo se provou um excelente balizador, um excelente teste, desde que ele seja empregado da forma correta, tá? Usando os dados de live trade, como é o caso, que daí são mais confiáveis, e aí essas projeções realmente elas são um ótimo balizador para a gente calibrar nosso gerenciamento, calibrar nossa mão, um momento de entrada, enfim, beleza? Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.